Vamos lá, pessoal, vamos continuar estudando as noções gerais de direito. Agora eu quero falar contigo sobre as fontes do direito. Quando eu falo em fontes, eu me refiro à origem. De onde é que vem o direito? De onde é que ele nasceu? De onde é que veio esse código? Então, saber isso é estudar as fontes. As fontes são classificadas em materiais ou formais. As fontes materiais também são chamadas de fontes substanciais ou fontes de criação. As fontes materiais são aquelas que influenciam a produção da norma. São fatores anteriores à criação da norma. Por conta desses fatores é que a norma nasceu. Como é o caso da Revolução Industrial e outros fatores históricos. Então as fontes materiais, elas são antes. Elas são os motivos e também quem produz a norma. Então elas são fatores pré-jurídicos. Então, a Revolução Industrial, a ditadura, a Era Vargas, diversos fatores históricos foram fontes materiais para que as leis fossem criadas. E aí entram as fontes formais. As fontes formais são chamadas fontes de revelação ou cognição. São meios pelos quais o direito se exterioriza. Porque quando eu quero procurar direito, você fala, não, vou procurar na lei. Beleza, quando eu for procurar na lei, eu estou procurando fontes formais. Agora, se eu olhar por que essa lei nasceu, quais são os fatores históricos, os fatores pré-jurídicos, fatores materiais, fontes materiais. As fontes formais, elas são classificadas em diretas, primárias ou imediatas. E aqui nós temos as leis em geral. A Constituição Federal é uma lei formal, está no papel. O Código Civil é uma lei formal, está no papel, já existe a regra. Do mesmo jeito que as outras leis, tá? Então, quando eu estou diante de um caso concreto, eu vou procurar a lei. Qual é a primeira lei? Qual é a primeira fonte que eu procuro? A lei. Só que, na falta dessas fontes diretas, primárias ou imediatas, eu vou em busca das fontes indiretas, secundárias ou imediatas, que são aquelas que ajudam a formar o direito de forma periférica, como é o caso dos costumes, doutrina, jurisprudência e etc. Dessa forma, se eu estou diante de uma situação, eu vou procurar primeiro o quê? Primeiro o código, ou eu vou procurar primeiro o costume? Primeiro o código. Então, Constituição Federal, Código Civil, Código Penal e etc. são fontes primárias, imediatas, diretas. Mas, se eu não tiver, eu vou precisar de outras. Eu vou buscar os costumes, doutrina, jurisprudência e outras mais, que são fontes que ajudam a formar o direito. As leis, elas têm algumas características, mas antes de falar sobre elas, cuidado com o que eu vou falar agora. O que eu vou falar agora pode cair em direito administrativo, direito constitucional e etc. Me diz uma coisa, um regimento interno é uma lei? Um ato administrativo é uma lei? Cuidado, pode ser que sim. As leis, elas podem ser conceituadas em sentido amplo ou sentido estrito. Sentido amplo, tudo. As leis em sentido amplo são todas as normas jurídicas, independentemente de criadas ou não pelo Poder Legislativo, como é o caso dos atos administrativos normativos. Quando eu falo em lei em sentido amplo, entram os decretos, resoluções, deliberações, todas as normas jurídicas. Mas, quando eu falo em leis em sentido estrito, são apenas as leis em sentido formal, são apenas aquelas produzidas pelo Poder Legislativo, como é o caso do Código Civil. Então, muito cuidado com essas expressões. Lei em sentido amplo e lei em sentido estrito. Lei em sentido amplo, tudo. Lei em sentido estrito, somente aquelas produzidas pelo Poder Legislativo. E essas leis em sentido estrito, elas têm algumas características. Primeiro é a generalidade. Porque a lei, quando ela é criada, ela tem eficácia erga omnes. Ela é produzida para ser aplicada a todos. A lei em vigor tem eficácia imediata e geral para todos. Existe exceção? Existe, mas a regra é generalidade. Além disso, a imperatividade. Porque quando eu tenho uma lei, você não tem a faculdade de cumprir ou não cumprir, não. A lei impõe um dever, uma ordem. Além disso, nós temos a continuidade ou permanência. Quando uma lei é criada, ela não é criada para valer por período certo de tempo. Ela é criada para ter vigência por prazo indeterminado. Existem exceções? Existem, que nós vamos estudar. Sobre competência, eu tenho que ver quem é que tem competência para produzir aquela lei. É a União? São os estados? São os municípios? E o autorizamento.
Quando eu falo autorizamento, parece um nome estranho, né? Mas o autorizamento é a característica da lei em que, por ele, eu posso ter autorização ou não para realizar determinada conduta. Então, uma lei pode autorizar a realização de uma determinada conduta ou não. Essa é a característica do autorizamento. E fechando aqui as nossas noções gerais, e a ideia aqui é só você ter uma noção de algumas expressões, porque quando eu chegar lá na frente eu vou lembrar disso daqui. Vamos falar sobre a classificação das leis. Existem diversos critérios. Eu quero só que você saiba sobre a imperatividade, autorizamento e natureza. Sobre a imperatividade, as leis podem ser cogentes ou não cogentes. Lei cogente é aquela que a pessoa não pode recusar, tu tem que obedecer, ponto. Isso é uma lei cogente. Então, a lei cogente é aquela que estabelece uma ordem, né? Isso é uma lei cogente. Só que as leis cogentes, elas podem ser mandamentais ou proibitivas. A lei mandamental, mandar, estou mandando. A mandamental é aquela que estabelece uma ordem, uma determinação, faça isso. Só que as leis cogentes também podem ser proibitivas. Você está proibido de fazer isso, ou seja, você não pode fazer. A lei proibitiva, ela estabelece um dever de abstenção. Lei mandamental, faça isso. Lei proibitiva, não faça isso, dever de abstenção. As leis não cogentes são aquelas que não estabelecem proibição nem ordem. As leis não cogentes, elas podem ser permissivas ou supletivas. As leis permissivas são aquelas que autorizam uma ação ou omissão. Não, você pode fazer isso. Já as supletivas, elas suprem a falta de uma manifestação, como é o caso da competência territorial. Porque olha só, quando eu falo em competência territorial, a regra da competência territorial ela é relativa. Como assim relativa? Se você mover uma ação no lugar diferente do que está escrito na lei, nesse caso, eu não vou ter nulidade absoluta. Porque ali não é uma obrigação, não é um mandamento, não, aquilo é uma norma não cogente. Sobre o autorizamento, as leis podem ser mais que perfeitas, perfeitas, menos que perfeitas ou imperfeitas. As leis mais que perfeitas são aquelas que, caso violadas, o ato que causou essa violação vai ser nulo e ainda vai ter penalidade, sanção. As leis perfeitas são aquelas que, quando violadas, eu só vou ter nulidade do ato, não tem sanção. As leis menos que perfeitas são aquelas em que, se eu tiver um ato que seja contrário a ela, não vai ter nulidade nem sanção. Eu posso ter uma outra sanção mais branda, uma penalidade, mas aquela penalidade mais severa, não. E as leis imperfeitas são aquelas que, caso violadas, não geram consequência alguma. O ideal é a lei ser mais que perfeita, não é? Depende. Em algumas situações a lei vai ser só perfeita. Em alguns casos, se a lei for violada, só é nulo o ato, não tem sanção. Porque se o ato for nulo e tiver sanção, a lei vai ser mais que perfeita. Agora, duas expressões que a gente encontra bastante em provas. Leis subjetivas e leis adjetivas. Quanto à natureza, as leis podem ser substantivas ou adjetivas. As leis substantivas também são chamadas de leis materiais. São aquelas que regulam as relações jurídicas, as relações entre as pessoas, como é o caso do Código Civil e do Código Penal. As leis adjetivas, elas são sinônimos de leis processuais. Então, lei adjetiva e lei processual é a mesma coisa. A lei adjetiva, ela não regula a relação jurídica, ela regula as regras do processo, como é o caso do Código de Processo Penal, Código de Processo Civil e etc. Então, quando eu estou falando em sucessão, quando eu falo em contratos, tu tem um Código Civil. Quando for doação, quais são as regras? O Código Civil estabelece. Só que quando essas regras são violadas, eu posso ter um processo judicial. E quem estabelece as regras do processo? Aí entram as leis adjetivas, tá? Código Civil, lei substantiva, Código de Processo Civil, lei adjetiva. Então, a gente verificou que as fontes materiais também são chamadas de fontes substanciais ou de criação. Elas influenciam a produção da norma. São fatores pré-jurídicos, como é o caso da Revolução Industrial. Já as fontes formais são fontes de revelação ou cognição. A fonte material vai fazer nascer a fonte formal. A fonte formal é o meio pelo qual o direito se exterioriza. E a fonte formal pode ser direta, primária ou imediata,
ou então indireta, secundária ou imediata. As fontes diretas, primárias ou imediatas são as leis em geral, Constituição Federal e outras mais. As indiretas, secundárias ou imediatas, elas ajudam a formar o direito de forma periférica, como é o caso dos costumes, doutrina, jurisprudência e etc. As leis, elas têm algumas características, mas, lembrando, a lei pode ser em sentido amplo ou em sentido estrito. Lei em sentido amplo são todas as normas jurídicas, independentemente de serem estabelecidas pelo legislativo ou não, como é o caso dos atos administrativos normativos. Um decreto é lei? Sim, ele é lei em sentido amplo, mas em sentido estrito não. Porque lei em sentido estrito é somente a lei em sentido formal, é somente aquela produzida pelo poder legislativo. E essas leis em sentido estrito, elas têm algumas características: a generalidade, imperatividade, continuidade, competência e autorizamento. As leis podem ser classificadas de acordo com a imperatividade em leis cogentes e não cogentes. As leis cogentes são aquelas em que as pessoas não podem recusar. As leis cogentes podem ser mandamentais ou proibitivas. As mandamentais estabelecem uma ordem, uma determinação. E as proibições, um dever de abstenção, é o não fazer. Mandamental, faça. Proibitiva, não faça. As leis não cogentes, elas não estabelecem proibição ou ordem. Elas podem ser permissivas ou supletivas. As permissivas, elas autorizam uma ação ou uma omissão. A supletiva, ela supre uma falta de manifestação. Então, no silêncio das partes, o juiz decide. Então, nesse caso, ela é supletiva. Competência territorial é uma hipótese de lei não cogente. Sobre o autorizamento, as leis podem ser mais que perfeitas, aquelas em que, se violadas, nulidade do ato e sanção. Perfeitas, que eu só vou ter nulidade. Menos que perfeitas, que não vai ter nulidade nem sanção, eu posso ter uma sanção mais branda. E imperfeitas, em que a violação da lei não gera consequência. Leis substantivas, também chamadas de leis materiais, são aquelas que regulam as relações jurídicas, como é o caso do Código Civil e Código Penal. As adjetivas ou processuais são aquelas que regulam as regras do processo, como é o caso do Código de Processo Civil, Código de Processo Penal e outros direitos processuais. Beleza, é isso. Estou fechando aqui. A ideia era a gente verificar essas noções gerais para quando chegar lá na frente, eu falar contigo sobre direito adjetivo, você saber o que é. Eu falar sobre norma cogente, você ter uma noção. Eu falar em norma mandamental, você ter uma noção do que é. Beleza? Então estou fechando aqui. Agora a gente vai entrar no direito civil propriamente dito. Sangue no olho até a porta, para cima. Fui.